Você está prestes a descobrir o que os textos gnósticos de Nag Hammadi registraram há 2000 anos e o que a Igreja Institucional fez questão de enterrar no deserto do Egito, junto com aqueles manuscritos. O que vou mostrar agora vai mudar a forma como você entende o seu próprio sono. Antes de continuar, você já acordou às 4 da manhã sem razão nenhuma? Com aquela sensação estranha de que algo estava errado, mas você não conseguia colocar o dedo exatamente no quê? Talvez um peso no peito, uma clareza perturbadora, a impressão de que alguém ou algo estava observando. Guarde essa memória, vamos precisar dela. Existe um horário que os gnósticos chamavam de janela do demiurgo. Não é a meia-noite, que a cultura popular consagrou como hora das bruxas. É às 4 da manhã. E a razão para isso está documentada em textos que foram suprimidos por 17 séculos antes de serem redescobertos em 1945, num sítio arqueológico no Alto Egito chamado Nag Hammadi. Aqui fica perturbador. O Apócrifo de João, um dos textos mais importantes dessa coleção, estudado por pesquisadores da Universidade Harvard, Yale e Claremont, descreve que os arcontes, os governantes deste mundo material, foram criados especificamente para cumprir uma função: impedir que a centelha divina dentro de você acorde. Não metaforicamente, funcionalmente, como um mecanismo de controle cósmico que opera enquanto você dorme. E às 4 da manhã, segundo os textos, o véu entre os planos está no seu ponto mais fino. É quando essa interferência atua com maior intensidade. Bilhões de pessoas acordam nesse horário todo dia sem entender o que está acontecendo com elas. Você vai entender. Hoje à noite, vamos começar pelo que a ciência diz. Não para validar o que a ciência diz, mas para mostrar onde ela para de falar. O sono humano funciona em ciclos de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo contém fases de sono leve, sono profundo e sono REM. Quando você dorme por volta das 23 horas, o quinto ciclo completo termina perto das 4 horas da manhã. É justamente nessa transição entre o fim do ciclo REM mais longo da noite e o início do período pré-amanhecer que o corpo experimenta o que os cronobiólogos chamam de despertar espontâneo. A temperatura central começa a subir, o cortisol começa a ser liberado, a melatonina cai. A ciência explica o mecanismo, mas não explica o porquê de, nesse momento específico, tantas pessoas relatarem não apenas acordar, mas sentir algo, uma presença, uma vigilância, uma sensação de ser monitorado. Por que ninguém questiona isso? Pesquisas indicam que cerca de 35% das pessoas relatam acordar repetidamente no mesmo horário durante a madrugada. 35%. Isso é mais de 2,7 bilhões de seres humanos. E a resposta oficial da medicina é só uma fase do sono. Mas aqui está o que a medicina não vai te dizer. A medicina chinesa tradicional, que mapeou o corpo energético com uma precisão que a ciência ocidental levou séculos para começar a entender, descreve algo chamado de fluxo de QI pelos meridianos. Esse fluxo segue um ciclo de 24 horas. Das 3 horas às 5 horas da manhã, o QI está no meridiano dos pulmões. O órgão associado à tristeza, ao luto, à perda da vitalidade. Se você acorda sistematicamente nesse horário, sua energia vital encontrou um bloqueio. Algo está drenando o que deveria ser seu. Mas quem? Ou o que está drenando? Para responder isso, precisamos ir mais fundo, muito mais fundo. A palavra arconte vem do grego archon, significa governante. Aquele que tem autoridade, documentado desde o uso político na Grécia Antiga no século VI a.C., o termo foi apropriado pelos gnósticos do século II depois de Cristo para descrever algo muito mais específico.
Entidades que governam as esferas planetárias e que funcionam como uma barreira entre a alma humana e o pleroma, o reino da plenitude de onde viemos. Isso não é coincidência. No Apócrifo de João, preservado no Códex Segundo da Biblioteca de Nag Hammadi, há uma descrição detalhada da estrutura dos arcontes. O texto, traduzido por estudiosos como Bentley Layton de Yale e James M. Robinson de Claremont, lista 12 autoridades criadas por Yaldabaoth, o demiurgo, o falso criador. O primeiro deles se chama Atot. O texto diz literalmente: a quem as nações chamam de ceifeiro. O ceifeiro, aquele que colhe, aquele que vem quando você está no estado mais vulnerável, no limite entre o sono e a vigília, às 4 da manhã, para colher algo de você. Na Hipostases dos Arcontes, outro texto do mesmo códice, há uma passagem que os pesquisadores costumam tratar como mitologia alegórica. Mas leia com atenção. Os arcontes têm corpos que são ao mesmo tempo femininos e masculinos e rostos que são rostos de feras, androgíneos, com faces de animais. Bentley Layton, na Harvard Theological Review, documenta que essa descrição foi deliberada. Os gnósticos estavam descrevendo entidades que cruzam fronteiras que não deveriam ser cruzadas, entre o físico e o não físico, entre o sono e o estado de vigília, e eles só conseguem fazer isso enquanto você não sabe que eles existem. A gnose, a palavra que dá nome a todo esse sistema de conhecimento, significa exatamente isso: conhecimento. Não fé, não crença, conhecimento direto, experiencial, irrefutável. Quando você sabe que os arcontes existem, eles perdem o elemento mais importante do sistema deles, o sigilo. Aqui está o que eles não querem que você conecte. Os 7 arcontes descritos nos textos gnósticos foram associados desde a antiguidade aos 7 planetas visíveis a olho nu: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. Na astrologia babilônica, que os gnósticos conheciam bem, cada planeta governava uma esfera do cosmos e a alma humana tinha que atravessar essas esferas para retornar ao seu ponto de origem. Cada esfera era um portão. Cada portão tinha um guardião, um arconte. E às 4 da manhã, quando o sono REM, o sono mais associado com a atividade onírica intensa, com o que alguns chamariam de viagem astral, está chegando ao seu pico mais longo da noite, você está mais próximo dessas esferas do que em qualquer outro momento. Não é metáfora, é geometria do cosmos, descrita por pessoas que foram perseguidas, assassinadas e tiveram seus textos queimados exatamente porque sabiam disso. Coincidência? Não existe coincidência. Vamos falar do que está acontecendo com você enquanto você dorme. Não com a sua cama, com você. O Journal of Sleep Research publicou dados consistentes sobre o que os pesquisadores chamam de hiperativação noturna. Um estado em que o sistema nervoso autônomo entra em modo de alerta sem causa fisiológica aparente. Em estudos com adultos saudáveis, entre 30% e 40% relataram episódios recorrentes de despertar com sensação de monitoramento ou presença. A neurociência chama isso de sono de ondas lentas perturbado. Os gnósticos chamavam de interferência arcôntica. Mesma experiência, linguagem diferente. Mas aqui está a parte que a ciência convencionalmente estuda com cautela: a paralisia do sono. Esse estado, documentado extensivamente por pesquisadores da Universidade de Waterloo e da Universidade de British Columbia, ocorre quando a mente desperta antes do corpo. Você está consciente, mas não consegue se mover. E em estudos transculturais, conduzidos por David Hufford, da Penn State University, uma parte significativa das pessoas que experimentam paralisia do sono relata perceber uma entidade no quarto. No Japão, chamam de kanashibari.
No Brasil dizem pisou. Na Europa medieval era o íncubo. Entre os pesquisadores modernos é alucinação hipnagógica. Entre os gnósticos do século II era simplesmente os arcontes fazendo o trabalho deles, colheita energética. É como os textos descrevem. O apócrifo de João é explícito. Os arcontes criaram o corpo humano como uma prisão para a centelha de luz. E uma prisão precisa de um carcereiro. Os arcontes não te abandonam depois da criação. Eles continuam administrando, especialmente durante o sono, quando as defesas conscientes baixam. E o ciclo se perpetua porque você acorda cansado. Você acorda com aquela sensação de que dormiu 8 horas, mas não descansou. Com pesadelos que parecem mais reais do que deveriam. Com pensamentos que não são seus, mas que você absorveu durante a noite sem perceber. Bilhões de pessoas vivem esse ciclo de controle emocional todos os dias. A raiva que você sente de manhã, às vezes sem razão, o medo difuso que acompanha o despertar noturno, a tristeza inexplicável que aparece nas primeiras horas do dia. Não é sua, foi depositada. E agora que você sabe disso, a pergunta é: quem se beneficia? A Igreja institucional do século IV fez uma escolha deliberada. Isso não é teoria, é história documentada. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria emitiu uma carta pastoral, conhecida como a 39ª Carta Festiva, onde listava os textos que deveriam ser considerados canônicos e ordenava a destruição de todos os demais. Os textos que sobreviveram em Nag Hammadi sobreviveram porque alguém os enterrou às pressas, provavelmente no deserto, antes que os soldados chegassem. Por que destruir textos? Porque textos que ensinam as pessoas que possuem uma centelha divina direta, que não precisam de intermediários, que podem acessar o pleroma por conta própria, são textos que ameaçam uma estrutura de autoridade centralizada. Elaine Pagels, professora da Universidade Princeton e uma das maiores especialistas mundiais em gnosticismo, documentou extensivamente em seu livro Os Evangelhos Gnósticos como a ortodoxia cristã emergente sistematicamente eliminou as correntes que promoviam acesso direto ao divino. Sem bispos, sem hierarquia, sem intermediários, a autoridade centralizada invisível sempre funcionou da mesma forma. Controla o acesso ao conhecimento e controla as pessoas, mas o mecanismo mais sutil é o do sono. Se você passa 8 horas por noite num estado de interferência, com sua energia sendo drenada, com seus sonhos sendo colonizados, com sua centelha sendo progressivamente obscurecida, você acorda menos. Você questiona menos. Você aceita mais. Você consome mais. Pesquisas da Universidade de Chicago sobre privação de sono mostram que apenas 5 noites com qualidade de sono reduzida causam declínio significativo em funções cognitivas superiores. Pensamento crítico, julgamento moral, capacidade de questionar a autoridade. Isso não é coincidência. Isso é engenharia social. Quem se beneficia de uma população cronicamente privada de sono profundo? Emocionalmente reativa, cognitivamente enfraquecida. Os mesmos que se beneficiavam quando os textos que responderiam a essa pergunta foram queimados no século IV. Mas aqui está o que os próprios textos ensinam. E essa é a parte que você não vai encontrar em lugar nenhum. Os gnósticos não eram vítimas, eles eram soberanos. A gnose não é uma teoria sobre opressão, é um manual de libertação. E esse manual sobreviveu mesmo depois de séculos de supressão, porque a verdade que ele contém é mais forte do que qualquer estrutura de poder que tentou destruí-la. O apócrifo de João descreve que a centelha de luz no ser humano não pode ser controlada pelos arcontes, só pode ser obscurecida. Há uma diferença enorme. Você não foi conquistado.
Você foi distraído e distração pode ser revertida. Aqui estão as 5 práticas que os textos gnósticos e as tradições que os preservaram identificaram como formas de proteger o sono e impedir a interferência arcôntica. Prática 1. O reconhecimento. Antes de dormir, verbalize em voz alta que você reconhece sua natureza como portador de centelha do pleroma. Não como oração de súplica, como declaração de identidade. Sou filho da luz, venho do pleroma, esta habitação material não me define. Os textos gnósticos chamavam isso de o selo, a marca que sinalizava para os guardiões dos portões que você conhece sua origem e seu destino. Prática 2. A respiração dos pulmões. Lembre que às 4 da manhã, o QI está no meridiano pulmonar. 5 respirações profundas e lentas, expandindo completamente o diafragma ao acordar nesse horário. Isso não é metáfora espiritual, é fisiologia documentada. A respiração diafragmática ativa o nervo vago e reduz a resposta de alerta do sistema nervoso autônomo em questão de minutos. Você está literalmente fechando a janela que a interferência usa. Prática 3. A inversão da colheita. Os arcontes operam pela subtração, extraem sem oferecer nada. A prática inversa é a contribuição intencional. Antes de dormir, identifique algo pelo qual você é genuinamente grato. Não como ritual religioso, como ato de reafirmação da sua capacidade de perceber o bem sem intermediários. Isso é gnose aplicada ao cotidiano. Prática 4. O limite do portão. Os textos descrevem que os iniciados gnósticos aprendiam as senhas dos portões, fórmulas específicas para passar pelos guardiões das esferas durante o sono. A versão prática para hoje: defina intencionalmente para onde vai sua consciência ao adormecer. Uma imagem de luz, uma presença conhecida, um estado de paz específico. Você está literalmente configurando o destino da sua alma enquanto ela transita entre os planos. Prática 5. O testemunho. Se você acorda às 4 da manhã, não lute contra o despertar. Observe, testemunhe. Anote qualquer coisa que vier à mente. Uma imagem, uma palavra, uma sensação. Os gnósticos chamavam esse processo de memória do pleroma. Fragmentos do mundo verdadeiro que a alma traz de volta durante o trânsito noturno. Esses fragmentos são o oposto da colheita arcôntica. São a centelha, afirmando sua própria natureza. Você não precisa de um bispo, não precisa de uma instituição, não precisa de intermediário. Você precisa de gnose. E gnose é, por definição, conhecimento que você obtém diretamente. Aqui está a verdade que os arcontes não querem que você internalize. O fato de você estar assistindo a este vídeo já é um ato de resistência. Porque resistência começa no momento em que você para de aceitar como inevitável aquilo que foi construído para parecer natural. Seu sono é seu. Sua noite é sua. Sua centelha é sua. Nenhum ceifeiro tem autoridade sobre o que não foi cedido. Compartilhe este vídeo agora com alguém que acorda às 4 da manhã sem entender por quê. Você pode estar entregando a eles a chave que eles precisavam. No próximo vídeo, vamos entrar em um dos textos mais enigmáticos e poderosos de toda a biblioteca de Nag Hammadi. Um texto que fala em primeira pessoa. Uma voz que se apresenta como trovão e silêncio ao mesmo tempo, como honrada e desprezada, como prostituta e santa. Uma entidade que os pesquisadores passaram décadas tentando categorizar e que não cabe em nenhuma categoria. O trovão, a mente perfeita. Você não vai querer perder isso.